Olá, tudo bem? Olha, hoje eu separei tanto versículo bíblico que eu acho que não vai dar tempo, mas eu fiquei ansiosa para compartilhar com vocês. Tudo por causa de uma conversa ontem à noite com meu marido. Eu comentei com ele, eu estava lembrando a fase em que eu fiquei deformada por causa dos muitos remédios. Essa fase aqui, ó, as pessoas, talvez a maioria, muita gente deve lembrar. Essa é uma foto, a outra, essa aqui, ó, é essa, e tem várias aqui, mas essa aqui, olha, essa fase aqui, eu estava lembrando ontem com ele, Rosenberg, eu olhava tanta gente me observando. Rosenberg, olhava eu olhava para um lado ou para o outro, eu via que tinha um ou outro me observando, mas quando fixava, encontrava os meus olhos com o olhar da pessoa, a pessoa, ó, desviava, olhou de longe. Algumas pessoas nem chegavam próximo. Era só um olhar de curiosidade. Era um olhar de curiosidade e não de amor genuíno. Então, durante esse tratamento, eu tive isso. E isso, às vezes, me deixava um gostinho amargo na boca, de tristezinha, de decepçãozinha. Aí, quando o Rosenberg falou isso, eu lembrei que, na época, eu recorria, para eu superar essa fase, eu recorria ao Deus que vê. Agar, quando ficou solitária no deserto com seu filho, ela, um lugar íngreme, árido, seco, ela botou o filho embaixo de um arbusto seco e saiu de perto do filho. Ela não queria ver o filho morrer, porque ela não tinha... Era um deserto só e solitária, absolutamente solitária. Nem o filho estava perto dela. Aí Agar diz assim, Agar deu o nome de Deus, porque o filho dela chorou. Ela então se distanciou para não ouvir, mas quando o menino chorou, Deus viu, a única pessoa que viu. Sabe por quê? Não tinha ninguém perto, mas Deus viu. Aí ela chama Deus de Tu és Jeová, Tu és El Roi, o Deus que me vê. Então, nessa fase, eu sabia que eu estava sendo observada, não apenas pelas pessoas, mas Deus me via a estética e aqui por dentro. O outro versículo que também fez eu passar esse deserto juntinho dele foi 1 Coríntios, capítulo 4, 18, que diz assim: sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis são temporais, ao passo que os não se veem são eternos. Então, eu tinha esperança que aquela fase ia passar. Então, eu te convido para fixar os olhos nas coisas eternas e não nas temporais, porque vai passar. O outro versículo, esse eu amo, foi o que o Rosenberg me lembrou ontem, que está em Hebreus 12, 2, na tradução ainda da Bíblia King James, diz assim: olhando fixamente para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus Cristo, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz. Ele que suportou a cruz por você, não foram as pessoas. Ele desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, eu percebi que eu tinha que fixar os meus olhos, era em quem me comprou na cruz.
por amor, quem é o autor e o consumador da fé, da minha esperança em Cristo. Isso me ajudava a enfrentar, porque eu não deixei de sair. Não, eu fazia compras, ia banco. Eu saía. Eu tinha um descontrole intestinal chato, mas eu saía. Ia à casa do Senhor, sim. Aí, quando eu penso para fechar correndo, porque eu sei que são muitos versículos, o louvor da harpa cristã que me acompanhou nesse tempo foi o louvor de número 20. Olha como é a cara desta situação que eu descrevi para vocês. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. O único que pode te salvar e que te comprou, que consumou a salvação é Jesus Cristo. Então, não fica olhando para as coisas que te entristecem, que te diminuem, que abaixam a tua autoestima, que te joga para baixo. Isso vai passar. Se você fixar o olhar nas coisas que te puxam para baixo, que te diminuem, que te fazem se sentir incapaz de fazer alguma coisa, você vai se sentir mal, sim. Eu sentia também. Mas quando a gente muda o olhar e fixa o olhar naquele que é o autor e o consumador da nossa fé com um amor genuíno, é diferente. Nesse período eu encontrei olhares amorosos, acolhedores, abraços gostosos, oração, súplica, clamor. Eu me lembro que quando eu fui cortar o cabelo, eu fui conversar com a minha pastora, a bispa Marta Ferreira, e eu falei: bispa, eu acho que eu vou ter que ficar careca, eu vou passar máquina zero na cabeça, eu tenho que cortar o cabelo, eu vou ficar muito feia, eu sei, mas é preciso. Ela falou assim: corta sim, eu te abençoo, Deus te abençoe, e você vai ficar belíssima de cabelos platinados. Eu estava tão para baixo, eu acreditei na palavra dela, eu recebi aquela bênção e cortei. Então, na hora da dor, fixa os olhos no Senhor, não fixe em mais nada, não fixa nas pessoas. Elas passam, elas falham como a gente. Jesus não passa, não falha. Fixa os olhos no autor e consumador da tua fé, e lembre-se, Ele é o Deus, El Roi. Em hebraico significa o Deus que te vê, o Deus que vê. Foi muito bom conversar com você, muito obrigada pela sua atenção. Hoje, para conversar com vocês, eu peguei uma pérola que eu gosto muito dela. Quando eu me olhei no espelho, eu me achei cabeçuda, mas eu falei: não, mas eu gosto tanto de pérola, eu acho que vai combinar com os quadradinhos brancos do vestido, com meu branco, meus cabelos platinados, né? Aí eu botei para conversar com vocês. Um abraço. Tchau.